aí do Cortes, outros presos e mais um nessa quinta-feira, né? A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, aqui em Guarulhos, o deputado federal João Rodrigues, do PSD. O mandado de prisão foi expedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. João Rodrigues foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por fraude e por dispensa irregular de licitação. O parlamentar, aliás, o Reginaldo, coloca aí, ele gravou um vídeo logo após a ação da Polícia Federal. Vamos assistir o que ele disse, vai lá. Vou iniciar o cumprimento de pena já amanhã e meus advogados vão trabalhar para reverter o caso. Até porque meu caso não tem dano, não tem desvio de dinheiro, não tem rombo. A pergunta que eu faço, qual é o valor do desvio? Não tem valor nenhum. Mas muito bem, a justiça é para todos, ela precisa ser cumprida. Muito obrigado pelo apoio de todos, pela solidariedade. Vamos à luta, vamos cumprir nossa missão. Cumprir aquilo que a lei determina. Ô Madu, qual a missão aí do deputado? O que você achou do depoimento? Aliás, ele tem uma voz até de locutor, né? Ele deve ser locutor de rádio lá, né? Em Pinholândia, sei lá, o lugar onde ele se esconde, né? Onde ele se elegeu. É curioso, né, que ele, no ano passado, foi surpreendido no meio do plenário, espiando no celular vídeos pornográficos, né, ao mesmo tempo que ele faz discursos, né, na Câmara em nome da moral e da família brasileira. É aquela velha história, né? Quem se leva muito a sério, a gente tem que desconfiar, porque tem algo a esconder, né? E é evidentemente que se ele foi julgado já em segunda instância, por tribunal, por júri, por vários desembargadores, colegiado. Tá claro que ele, por um tribunal colegiado, tá claro que ele tem que cumprir a lei, ele não tem que ficar não tem missão nenhuma, sua missão é puxar a cadeia, deputado. É isso que é sua missão. E divirta-se bastante lá no carnaval. Andreasa. Esse é o deputado que mobilizou aquela sessão da primeira turma do Supremo, não foi isso, na terça-feira? Foi ele mesmo. Não foi o deputado em cuja votação do caso, da questão, o Alexandre de Moraes, supostamente, eu tenho dúvida, apresentou o seu voto? Foi no caso dele. Foi no caso dele, exato. João Rodrigues é um grande personagem brasileiro. Nada a ver com esse bonezinho que ele está usando aí no vídeo, vocês viram, essa coisa ridícula, né? Já é o quê? Já é uma espécie de disfarce do deputado? E esse é um caso significativo dos tempos correntes no Brasil, tá? Vocês vejam que condenado em segunda instância, ele está preso, foi preso em decorrência da aplicação da lei da ficha limpa. E acabou. É essa lei na qual se tem tentado encontrar brechas para salvar o Lula, para garantir Desculpem, eu estou falando completamente errado. Ele foi preso em função da possibilidade de condenação em segunda instância. Me perdoem pelo erro. Eu estou falando de elegibilidade, não é isso. Ele foi preso, é um caso concreto dos motivos pelos quais o Lula pode ser preso em brevíssimo. Exato, que é a pergunta, inclusive, do nosso ouvinte. É disso absolutamente que se trata, né? Quer dizer, condenado em segunda instância tem cumprimento de pena autorizado pelo Supremo, numa votação em que o Alexandre de Moraes indicou a manutenção, assim parece, a manutenção do voto do Teori Zavascki. Há muito concentrado nessa questão do João Rodrigues. Muito do futuro do Brasil, muito do futuro do Lula. Que ele sirva de exemplo. Madu, você acha que o ex-presidente Lula fica mais perto da cadeia a partir dessa decisão? Eu acho que sim, foi uma espécie de um sinal, de um aviso de como se conduzirá o Supremo Tribunal Federal, no caso do presidente Lula, ou não no caso específico, mas no caso do julgamento de condenação em segunda instância. Lembre-se sempre que, como foi o voto do ministro, o réu, a presunção de inocência permanece. O réu tem todo o direito de recorrer a instâncias superiores. Só que, como determina a lei, ele deve aguardar esse novo julgamento, instância ainda superior, guardá-lo na prisão.
né, cumprindo já o pedaço da pena, porque já foi julgado em 2 instâncias, é bem razoável, né? É lógico isso, não tem nada, assim é a lei para o Zé das Couves, assim é a lei para o Luiz Inácio Lula da Silva, a lei é igual para todos. Vamos continuar falando. Patrick. Oi, vai lá, Andreasa. Deixa eu dar mais um pitaco aí. Eu não participei do programa quando isso foi discutido e nesses últimos dias eu atentei para o voto do Alexandre de Moraes, né? Na turma. Houve muita especulação sobre o que aquilo significava. E houve mesmo quem dissesse que ele entrou no mérito da questão. Ou seja, que nesse julgamento do João Rodrigues, ele antecipou qual seria o seu entendimento quando o assunto, inevitavelmente voltará, quando o assunto voltar ao plenário. Vendo o voto dele, eu tenho dúvida sobre isso, Patrick Santos. Por quê? Eu tenho dúvida porque pode ser que ele tenha tido, e é correto, uma posição conservadora de não apresentar um voto divergente da jurisprudência firmada em plenário numa sessão da turma. É como se ele tivesse votado respeitando a ordem estabelecida pelo plenário e, portanto, aguardaria a sessão plenária que virá para discutir ou rediscutir essa jurisprudência. O que eu quero dizer com isso, e é uma especulação, vocês sabem que eu acho que o Lula, infelizmente, não será preso, que haverá uma mudança nessa jurisprudência. Fala-se na mudança do voto da Carmen Lúcia, sabe-se que o Gilmar já mudou, mas sendo assim, fica o Alexandre de Moraes o único que não votou naquela ocasião como fiel da balança. Há uma tese intermediária apresentada pelo Dias Toffoli, naquela ocasião, quando a jurisprudência foi firmada em 2016, que fica no meio do caminho. Nem a autorização imediata para cumprimento de prisão à vida, condenação em segunda instância, nem a obrigação de que se cumpra todo o trânsito em julgado. Qual é a solução intermediária apresentada pelo Toffoli? Suba-se um grau para que a prisão possa ser cumprida. No caso do Lula, por exemplo, ela precisaria ser chancelada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. É apenas um feeling, é apenas uma leitura do cenário. Eu acredito que, no final das contas, essa tese prevalecerá. Madu, é importante isso que o Andreasa está falando, desse feeling, né, dessa discussão tão importante. O que você acha se isso de fato acontecer? E é uma provocação bem pertinente que ele traz para a gente aqui. Não, eu com tanto tempo de convivência, eu acho que o Andreasa é muito sagaz, principalmente na análise que ele faz das questões jurídicas, né, dessas que às vezes até eu me recuso, né? Mas ele tem essa capacidade analítica, né, e de entender essas sutilezas. É possível que o Alexandre de Moraes tenha dado assim, uma espécie de drible da vaca, agora saindo, né, da área do Andreasa, indo para a área do Marcelo Madureira, deu um drible na vaca, né, na plateia, para depois, porque, por exemplo, a Rosa Weber, no mesmo julgamento, ela votou contra a prisão do referido réu, né, que se imaginava... Manteve o voto dela. Manteve o voto contrário à prisão da segunda instância, quando já se comentava que ela mudaria, o voto dela equilibraria, né, com a troca de voto de Gilmar Mendes, que é evidente. Eu acho essa questão realmente muito complexa. O problema é que ela entrando em pauta agora, ela sendo votada e mudada, vai ficar tão evidente, vai ficar tão claro que vai ser mais um aconchambramento, como o Andreasa já fala, né, seria mais um puxadinho, né, que o Supremo faria na legislação brasileira, né, ia entrar para a história como o Supremo dos puxadinhos, o puxadinho em que manteve os direitos políticos da Dilma Rousseff, por exemplo, entre outros escândalos. Não seria de se surpreender, mas seria de se lamentar, e muito. E mais, eu não sei qual seria a reação da população, da sociedade, dos homens e mulheres de bem desse país com uma decisão dessa natureza. Eu realmente não sei o que poderia acontecer. Fala, não Andreasa. estou fazendo ameaça não, viu, Gilmar Mendes? Fala, Andreasa. O Marcelo Madureira falou do voto da Rosa Weber.
É o mesmo princípio do Alexandre de Moraes. Sim. Isso quer dizer que não se pode fazer previsão, não há nada concreto. Aquela decisão da turma, e aí, repito, o mesmo pensamento para Rosa Weber. Tem certos juízes, e eles não estarão errados, tem certos juízes que pensam o seguinte: eu dei um voto em plenário que foi decisivo para a definição da jurisprudência. Na turma, e isso é o correto, na turma é o lugar de sustentar essa jurisprudência, não criar aqui dissidências. Então o voto dela, mantendo o voto formador da jurisprudência, no caso ela votou contra a possibilidade de prisão em segunda instância, não quer dizer nada. Na hora em que isso for ao plenário, aí sim ela pode mudar. E com isso eu quero mesmo estimular o suspense. Não há nada certo. O Supremo é a fonte, a matriz da insegurança jurídica no Brasil. Que o Gilmar vai mudar de voto, nós já sabemos. Se só ele mudar, Lula não poderia ser preso. Se Rosa Weber mudar, Andresa, Alexandre de Moraes decidirá. E não é possível, esse é o ponto, não é possível afirmar que no voto dele de terça-feira ele marcou uma posição, que ele entrou no mérito. A meu ver, ele não entrou. Ele guardou respeitosamente o voto do Theory, respeitou a jurisprudência e o bicho vai pegar no plenário. E olha que a tese do Toffoli pode prevalecer. Muita gente não comprou isso do que o Alexandre de Moraes foi exatamente nessa linha que você está dizendo, mas é muito importante essa discussão que você traz, Andreasa. E claro, não é nada certo, ainda mais ainda se tratando desse Supremo. Fala, Madu, vai lá para a gente depois avançar em outro tema aqui. Como se diz, né? De cabeça de juiz, de barriga de mulher e de urna, nunca se sabe o que vai sair, né? É só na hora mesmo. Só na hora.